Shalom, pessoal. Mais uma aula sobre a cronologia bíblica, a continuidade da linha do tempo. Então, terminamos na aula passada a respeito do tempo de Josué. Então, eu já coloquei todos os juízes aqui. Nós vamos passar um pouquinho por cima dessa parte aqui das datas. Você depois pode dar um zoom aí, para você, se você quiser mais especificamente as datas e os nomes, tá tudo bem apertadinho porque agora essa é uma fase que tem bastante gente, em pouco tempo. Muita gente, digamos assim, importante, dentro dessa cronologia, E então, em verde está a continuação dos juízes, começando com Otiniel, Eude, Sangar. Aqui eu coloquei Débora e Baraque juntos, apesar de Débora ter sido a juíza, enquanto Baraque foi o libertador. E os dois atuaram juntos nesse processo. Depois vem Tola. Depois, Jair, eu coloquei junto com Jefté, pois Jefté, a data não está especificada. Alguns juízes, durante o livro, eles só vão eles só vão ser citados, como também é o caso de Issa e Abdom. Então, eles estão aqui nessa região, bem pequenininho aqui, são, digamos assim, os juízes menores. Então, o livro ele é dividido entre os juízes maiores e os juízes menores. Nem todos aqui foram libertadores, como o caso, por exemplo, de Sansão, que foi um juiz e um libertador, ou como o caso, por exemplo, de Eude, e alguns que foram libertadores. A maioria foram tratados como juízes, Então, Elom, aqui, junto com Issa e Abdom, Elom, no ano 2879, e Shimshon, o nome de Sansão no original é Shimshon, e significa luz do sol, ou brilho do sol, ou pequeno sol. Então, vem da origem da palavra Shemesh, que é sol, em hebraico, Shemesh. Então, e por fim, Shemuel, o profeta Samuel foi o último juiz, cerca de 2925. Temos aqui também em vermelho na parte de baixo, a continuação daquilo que são os nomes em vermelho, são aqueles que fazem parte da linhagem messiânica. Então, começando com Yehudá, obviamente, começando com Abraham, e nós temos toda uma linhagem, mas aqui a partir de Yaakov, nós temos Yehudá, que é a tribo da onde Yeshua é conhecido como o leão da tribo de Yehudá, de Judá. Então aqui eu coloquei a partir de agora embaixo, por causa da falta de espaço, mas aqui continua em cima, então temos Yehudá, Pérez, Esrom, Arão, Aminadab, cerca de 2.500, Naasson, Salmão. Temos aqui entre Débora e Gideon, nós temos Boaz, o marido de Ruth, Então aqui nós já vamos ver uma bisavó de Davi, bisavô de Davi, Obed e Jessé, o pai de Davi, que Davi é da raiz de Jessé. Então estamos vendo toda essa linha genealógica aqui, vamos até Shemuel. Aqui já está Shaul, como o primeiro, como o período dos reis, o primeiro rei, cerca de 2950. Então, o livro de Juízes
e esse período dos juízes é um período muito interessante, porque ele começa quando Josué morre, né? Então, ali o final do livro de Josué é a sua morte, e o começo do livro de Juízes é falando a respeito depois que Josué morreu, né? Então, o sétimo livro da Bíblia é chamado de Juízes Shofetim, né? Lembra que o final im, em hebraico, é sempre plural. Então, Shofet é juiz, Shofetim, juízes. E mais do que eles serem árbitros judiciais, eles eram também como que libertadores, né? Então, nós vamos ver que, como um resumo do livro, né, tudo que vamos falar, já vamos adiantar isso, né, porque o resumo do livro basicamente é esse, né? Eles chegaram na Terra, né, e adentraram a Terra, e logo após adentrarem a Terra, começou um processo de aqui pecado, né? Então, pecado. Então eles idolatravam, caíam, se juntaram aos povos da terra, né? Eles não conseguiram. É interessante aqui, nós vamos ver como o livro começa com algumas repetições das ações das tribos na conquista de Canaã. E a frase que marca e fundamenta o restante do livro é repetida em vários versículos e para a maioria das tribos. Está em em Juízes, capítulo 1, versículo 29. Diz: também Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele em Gezer. Então, as tribos elas entraram, e isso aconteceu com todas elas. Eles não conseguiram expulsar os povos que estavam no meio deles, e então os cananeus continuaram habitando no meio deles. E aí o que aconteceu? Eles ficaram no meio daquela idolatria, foram levantando altares, foram adorando junto com os povos da terra, e eles caíram em pecado, e o Senhor os entregava à servidão, né? Então eles começavam a ser oprimidos pelos povos ao redor, porque tinham deixado aquilo que era o centro da mensagem deuteronômica, que era, lembra, Deuteronômio 28, o capítulo da bênção e da maldição. Se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês andarem comigo, se vocês estiverem, né, alinhados com as minhas leis, né, tudo te irá bem e vocês vão prosperar e tudo vai dar certo, né? E se vocês se desalinharem, se vocês pecarem, se vocês estiverem contra as minhas leis, se vocês adorarem aos ídolos da terra, vocês, todas as maldições desse livro estarão sobre a sua vida. Então o que aconteceu é que eles começaram eles caíram em servidão e começavam a serem oprimidos pelos povos ao redor. Os caras entravam, roubavam todas as colheitas, tiravam tudo que eles tinham. E durante 20 anos, né, eles eram oprimidos, né? Então eles pecavam, né, passavam a servidão, aí eles clamavam a Deus, e o Senhor suscitava uma salvação, um salvador, né? Um juiz que vinha em auxílio. E assim, esse é o processo do livro, né? É o processo que continuamente vai acontecendo, né? Então, pecado, servidão, clamor e, né, a súplica,
e a salvação. Então, pecado, servidão, súplica, salvação. Pecado, servidão, súplica, salvação. Esse, cara, se torna quase como um mantra do livro, né? E cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, né? Então, isso acaba se repetindo, né? O livro foi compilado depois da ascensão de Saul e entre Davi. Então, nesse tempo é que provavelmente esse livro foi compilado, porque tem várias frases que dizem assim, antes que houvesse rei em Israel, né? Isso tudo aconteceu antes que houvesse rei em Israel, né? Então, isso quer dizer que quando o cara compilou o livro, ele já sabia que tinha rei em Israel, né? Então, diz assim, né? Não expulsaram os povos, capítulo 2, versículo 2. E quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes dessa terra. Antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós. Antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Então, porque Israel não conseguiu expulsar os deuses do meio deles, os povos e com os seus deuses, o Senhor disse, eu também não vou expulsar, né? Vocês resolveram viver com eles no meio de vocês, então, como vocês não limparam a terra, então eles serão como espinhos nas vossas costas, né? E os seus deuses vos serão por laço. Quer dizer, a ideia que temos desde o princípio de que nos textos bíblicos, nos princípios de Deus, é que desde o princípio, desde Gênesis, você não vai misturar as sementes. Você não vai misturar as coisas. Você não terá deuses diante de mim. A ideia de que você tem que estar completamente puro, vivendo de todo o coração, de toda a alma, né? E não ter nada que venha a contaminar, né? Então, a idolatria de Israel. Então, no versículo 1, do 8 ao 13, diz assim: Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. E Josué, que era efraimita, né? Então, sempre lembrando isso, que ele era de Efraim. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, aos Baais, né? Baalim aqui não é que eles são pequenininho, né? É que Baal, um Baal, 2 Baalins, 3 Baalins, 4 Baalins. Então, aos Baais, né? Então, o plural de Baal é Baalim, tá? Então, eles adoraram todo tipo das versões de Baal, né? Tinha Baal Zefon, Baal... muitos Baais, né? Então, abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, abandonando-o e servindo aos Baais, aos Baalins e às Astarotes. Então, Baal, a versão masculina, né,
do deus da fertilidade, né? Assim como Astarote, né? Digamos assim, sua esposa, né? Então, esses dois vão, desde que Israel entra na terra, esses dois, o Baal e Astarote, eles vão ser a base de toda a adoração cananeia e de todo o pecado de Israel e de toda a idolatria que Israel vai cometer. Vai ter outros deuses também, né? Dagon, Milcom, Moloque, né? Mas Baal e Astarote estão na base de tudo isso, ok? Então, ela só vai mudando os seus nomes ao longo da história. Mas a gente, até hoje, né, tem adoração a Baal e a Astarote, com outros nomes, mas são os mesmos deuses. Tá? Então nós, de cara, né, nos primeiros versículos ali, do 8 ao 13, nós já temos um resumo. O autor do livro já nos disse, ó, deu ruim. Já deu ruim. De cara, ele diz, ó, deu ruim. Eles não limparam, e aquilo que o Senhor tinha falado para eles, que eles não podiam fazer, eles fizeram, né? E assim provocaram o Senhor a ira, abandonando e servindo aos Baalins e Astarotes, né? Versículo 16, Juízes 2, versículo 16. Mas o Senhor suscitou juízes que os livraram da mão dos que os despojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, né? E os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, reiniciavam e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e os adorando, não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem a sua obstinação. Né? Então, a repetição o escritor ele já fala tudo o que acontecia. E aí ele vai explicar como cada um dos juízes funcionava, né? Mas em Juízes 2, 21, diz assim: E não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que por elas ponha à prova Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para neles andar. Guarde esse versículo 2, 22, né? No 23 diz, assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. O versículo 22 ele é um versículo chave para toda luta que alguém passa, um indivíduo ou uma nação, que passa através do sofrimento, através da opressão, através da servidão, porque ele diz assim, o Senhor não tirou nenhuma nação depois, a fim de que por elas ponha à prova Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Então, a ideia é de que há uma opressão, mas essa opressão é que vai provar se aquela pessoa vai permanecer fiel e vai andar no caminho do Senhor. Veja como muitas vezes não é assim o funcionamento, né? Quando há uma opressão, vamos dizer, no indivíduo, né? O chefe está lhe oprimindo. E está oprimindo lá no escritório, humilhando, fazendo trabalhar, fazendo coisas, cara, que ele não foi contratado para fazer, né? E aí? Vai guardar o caminho do Senhor? Vai continuar sendo fiel em meio à opressão? Era isso que o Senhor queria ver, né? A ideia de que essa luta, em algum momento, ela vai promover aquilo que é do Senhor. Veja, eles estão
eles estão passando de uma coisa para a outra. Nós já sabemos que depois vem o tempo dos reis, né? Mas eles tinham acabado de entrar na terra e tinha uma geração que não conhecia. Essa geração agora vai ter que lutar por aquilo que desde o princípio foi falado, que na terra tinham gigantes, tinham povos já habitando, né? Eles entraram já sabendo disso, mas não se uniram. Assim que Josué morre, eles ficam sem liderança e cada tribo vai para o seu lugar. Pensa, antes tinha um tabernáculo e todos eles estavam em volta do tabernáculo. Tinha uma coluna de fogo, tinha Moisés, eles estavam unidos e protegidos, né? E se sentiam um só. Em volta, 3 tribos de cada lado do tabernáculo. Todo aquele montaréu de gente, cara, em volta do tabernáculo. Eles se sentiam como uma unidade, como uma nação. E de repente, quando eles entram na terra, cada um tem que conquistar o seu espaço, né? Cada um tem que conquistar o seu território. Por um tempo, Josué faz isso e os ajuda. E vai destruindo os altares e os lugares idólatras e as cidades principais, né? Focos, centros de adoração idólatra. Mas cada uma das tribos tem que conquistar o seu espaço, né? E ao invés de eles se juntarem, apenas Judá é a única tribo que convida a Shimeon, porque Shimeon está dentro de Judá, a conquistar o seu território. E Judá é a tribo que mais se estabelece. Mas todos eles ficam com povos dentro deles. E isso mais cedo ou mais tarde, cara, culminaria em casamentos mistos, uma idolatria aqui, uma idolatria ali, e de repente, cara, toda aquela mistura já tinha afetado o povo e aí eles se enfraqueciam, cara, e por causa dessa adoração ao Senhor, eles saíam debaixo da cobertura de Deus, né? E aí eles ficavam vulneráveis, os povos os oprimiam, e aí eles clamavam e o Senhor suscitava um libertador, né? Então, o motivo da aprovação aqui é provar a fidelidade e aprender a guerrear. Juízes 3:2, para que eles aprendam a guerra. Princípio de batalha espiritual, né? Você só aprende a batalhar batalhando. Então você tem que se preparar, né? Você deve se preparar, mas a aprovação veio sobre eles para que eles guerreassem. Sabe, essa coisa de que muitos não conseguem dormir, acordam de madrugada, né? E não conseguem dormir, né? Acham que é insônia, tomam remédio, faz um monte de coisa e não entendem que o Senhor está levantando você. Cara, tem 2 horários chaves na madrugada, né? Às 3 e às 5, né? E esse horário aí, entre isso, cara, se você acorda nesses horários, 3 horas da madrugada é o horário do satanismo. É o horário, cara, predileto dos satanistas, cara, para praticarem as suas abominações, né? E às 5 é o horário, é uma hora de comunhão, de intimidade com o Pai, né? Com o Senhor. Então, se você tem sido acordado, batalhe, né? Ore, receba, não fique tomando remédio, cara, para dormir, né? Ore, né? O Senhor exercita os seus filhos na batalha. Josué 4:1, mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude, né? Então Eude, né, foi aqui o segundo juiz, né? Livrou a Israel, mas depois aí eles ficavam anos, né, livres dos inimigos e depois iam enfraquecendo. Capítulo 5, né, vamos avançar um pouquinho aqui mais em detalhes em algumas coisas mais importantes aqui. Capítulo 5, o cântico de Débora, né? Então, Débora, uma profetisa e juíza, né?
E interessantemente, o nome Débora, nós já falamos sobre isso, dentro do nome Débora tem a palavra Davar, né? Que é, Débora sai da palavra Davar, que é palavra, né? Então, é aquela que produz, que através da palavra ela produz, porque Débora é abelha, né? Então, se levantou e se tornou mãe para Israel. Josué 5:7, né? Para aqueles que falam assim né? Mulheres nas escrituras, isso pode, isso não pode, cara. Essa mulher se levantou e orou e julgou a Israel. Ela foi uma juíza, né? Esses juízes, eles eram quem governava, né? Eles não são chamados de reis, mas eles eram aqueles que governavam. Eles eram aqueles que sentavam e diziam, cara, isso aqui é assim, assim. Eles eram investidos de um poder no Senhor, né? O Senhor é o grande juiz, né? Como está em Josué 11:27. Você pode dar uma olhada lá depois, né? Então, Débora profetiza, né? Então uma juíza e profeta. Então o Senhor sempre tem os seus, né? Eles, em todos os tempos da história, mesmo nas eras negras da história, né? Mais negras, às vezes 1000 anos, né? O Senhor sempre teve os dele, né? Josué 5:9. Os líderes, estamos falando ainda do capítulo 5 de Débora, né? Ela louva os líderes porque eles se ofereceram voluntariamente para a batalha, né? Mais uma alusão à guerra que acontece também nas regiões celestiais. No versículo 20, né? Então você que tem interesse de saber sobre fundamentos de guerra espiritual e funcionamento das regiões celestiais, né? Nós temos uma playlist, chama Regiões Celestiais, ok? De como esse funcionamento ele acontece nas regiões celestiais, sempre ligado com algo aqui na Terra, né? Então falamos de como Nimrod funda uma torre, né, por causa de uma mentalidade nas regiões celestiais, que vai se tornar essa torre aqui na Terra, mesmo depois da torre destruída, ela se torna o maior sistema ante o reino de Deus na face da Terra, que se chama Babel, Babilônia, né? Então, aqui interessante porque no versículo 20 do capítulo 5 de Juízes diz: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera, né? Então, desde os céus pelejaram. Olha que alusão forte à guerra que acontece nas regiões celestiais, né? Capítulo 6, Gideon, né? Lembra que não tem som de G no hebraico, né? Gideon, né? Significa talhador, né? Talhador. Ele é um destruidor de ídolos. Quando ouviu a voz de Yahweh, foi até o fim para destruir o altar a Baal e a Azerá, né? Então, Azerá, o que era? Eram as árvores frondosas, né? Então, Azera, né? As árvores frondosas. É esse mesmo, o nome do carro que anda por aí, que às vezes a gente vê. Azera era um nome de um poste ídolo, né? As árvores frondosas no qual, debaixo desses postes ídolos, né, eles se prostituíam em honra a Baal e a Astarote, os deuses da fertilidade, né? Então, o pai de Gideon tinha isso, tinha um altar a Baal e uma Azerá. E o Senhor diz para ele destruir e oferecer em sacrifício
a Yahweh, e ele vai lá e faz, né? Então, qual é o sentido aqui? Quando eles acordam, está destruído, né? Quando a população, quando o povo dali da região acorda, cadê o altar a Baal? Cadê a Azerá? E vão buscando o que tinha acontecido, descobrem que Gideon, né, tinha destruído e tinha... aí eles dizem, cara, traga ele aqui porque nós vamos matar ele, né? Então, houve uma luta religiosa, houve uma batalha espiritual para que ele fizesse isso, para que ele obedecesse ao Senhor, porque ele foi chamado para trazer um grande livramento para Israel, né? Mas a idolatria estava lá, então o Senhor pede para ele destruir. Quer dizer, você vai sair de uma religião que é a religião da sua família, que é a religião da sua tradição, para obedecer a Deus, né? Para obedecer a Deus. E ele vai lá e faz. E ele faz... Ele faz aquela famosa prova com Deus do velo de lã, né? Que ele põe o velo de lã em cima do telhado e diz, Senhor, se é isso que o Senhor faz, que o telhado esteja molhado ao amanhecer, mas o velo esteja seco, né? E no dia seguinte ele faz, Senhor, vou fazer mais uma vez a prova, né? E agora eu quero o contrário, que o velo esteja molhado e o telhado esteja seco, né? Debaixo do orvalho. E assim aconteceu, né? E também interessante é que o Senhor faz diminuir o exército de Gideon de 32 mil homens, né? Eles já eram menos do que o exército inimigo, muito menos, né? E que eram cerca de 165 mil, se eu não me engano, eles eram em 32 mil. E o Senhor diz, não, tem muita gente, né? Então os leva ao ribeiro, manda os que estão, os recém-casados, os que têm medo, manda todos embora, e depois ainda quando sobram 10 mil, ele diz, não, vai ao ribeiro, cara, e aquele que beber água, aquele que se enfiar na água, você manda embora. Aquele que beber água como um cão, esse vai ficar, esse você separa. Só 300 ficaram, né? Por que beber água como um cão? Porque eles beberam olhando. Eles estavam ligados naquilo, que tinha uma batalha em frente. Eles estavam com o coração na batalha, né? Então, aqueles que estão posicionados, né? Então, princípio de batalha espiritual, vigilância. Vigiai e orai, né? O Senhor vai dizer, né? Então, aí, como Gideão, né, depois de ter feito tudo, né, depois de ter ganhado a batalha, Gideão pegou os despojos, e pegou ouro e fez para si, fez um éfode e pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi um laço para Gideão e para a sua casa, né? Então, Juízes, capítulo 8, versículo 27. Cara, o que fala isso, né? Princípio de batalha espiritual. Paulo vai nos dizer em Efésios 6,13, depois de fazer tudo, ficai firmes, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes, né? Gideon, cara, depois de vencer, muitos, cara, são uma bênção de Deus, são homens e mulheres de Deus até se estabelecerem. Aí, quando ficam famosos, quando tem dinheiro, quando tem fã, quando tem... fazem conchavos políticos, entram em áreas que nunca foram chamados para entrar, né? E ali aquilo se torna laço para eles. Permanecer firme na posição que Deus os colocou, cara, isso é princípio de batalha espiritual, né?
depois de fazer tudo, ficai firmes, né? Então, Jefté, né, fez um voto para vencer a batalha e cumpriu dando a sua filha, né? Então, um dos textos mais debatidos, né, ao longo dos anos aí, né, principalmente nas últimas centenas de anos, isso se tornou um pouco mais forte. Jefté vai vencer, né, vai entrar em guerra, e ele diz, aquele que sair da minha porta e encontrar-me, né, eu oferecerei como oferta queimada ao Senhor, como sacrifício queimado ao Senhor, né? Então, e quando ele volta da batalha, ele faz um voto, que se ele ganhasse a batalha, ele faria isso. Quando ele chega em casa, a primeira pessoa que sai da casa é a filha, a única filha que ele tinha, né? E aí ele cai no chão, chora, se descabela, cara, porque, cara, né, foi a filha que saiu, né? E ele diz, mas filha, eu vou ter que cumprir, eu cumprirei esse voto que eu fiz ao Senhor. Ela diz, então deixa eu chorar a minha virginidade com as minhas, né, com as minhas amigas, né? E por 2 meses, e aí você cumpre o seu voto, né? Então muitos dizem que ela só se tornou, ela continuou, ela só não se casou, esse foi o cumprimento do voto. Mas isso não está em acordo com o restante da Escritura, né? E muitos dizem assim, mas como que Deus ia aceitar? Não quer dizer que Deus aceitou um sacrifício humano, mas também não quer dizer que Jefté não o fez, porque Jefté era filho de uma prostituta, né? E viveu muito tempo na Síria e na Fenícia, aonde sacrifícios humanos não eram incomuns, faziam parte da vida dos sírios fenícios, né? Então, isso fazia parte, o texto está aí justamente para nos mostrar o quão terrível era a idolatria e a maldade daqueles dias, né? De como o povo estava realmente corrompido, né? Pelos povos ao redor. E se entregavam a essas práticas pagãs mesmo, acreditavam que isso era assim que se agradava a Deus. As pessoas não liam, né, as Escrituras, as pessoas não tinham mais princípios, né, e estavam completamente corrompidas, né? Então, quando ele diz a coisa, muitos comentaristas dizem que foi Jefté esperava, né, ele acha que aquilo que saísse da porta da sua casa fosse uma ovelha, né? Não faz sentido algum, né? Primeiro, ele estava prestes a se tornar o juiz e o governador de Israel, e os anciãos aceitaram isso, se ele vencesse a batalha. Então, ele faz um voto sério, né? Sabendo, cara, que quem vai sair cara, não é uma ovelha que vai sair da porta da casa dele louvando a ele para dizer que ele, Jefté, você venceu uma batalha, né? Cara, ele talvez esperasse que fosse um escravo, né? Ou alguma outra pessoa. Nunca esperaria que saísse a sua filha, né? Então, você depois, eu fiz assim de uma forma mais minuciosa. Você vai poder baixar depois na apostila, né? E aí você poderá ler um pouco mais a respeito disso, né? E tirar suas próprias conclusões, ok? Então, depois nós teremos, né, depois de Jefté, um juiz, talvez um dos nomes mais conhecidos é Sansão, né? Já falamos que o seu nome é como o sol, né? O brilho do sol, né? Então, pequeno sol, né? Ele era da tribo de Dan,
filho de Manoá, nazireu vitalício, né? Nasceu, foi concebido como um nazireu. O anjo diz, ele vai ser um nazireu desde o seu nascimento, né? Então, e nunca, né, vai mudar, né? E foi juiz de Israel por 20 anos, né? Então, Juízes 13, versículo 5. Pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás a navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, ele é concebido com um propósito. Então, ele já está Veja, estamos indo para o final do período dos juízes. E o Senhor já está levantando um libertador de uma forma muito específica, né? Esse cara, ele vai brilhar, né? Tanto que a história dele é uma história, né, grandiosa, né? A história de Sansão, né? Então, ele é concebido com um propósito: começar a livrar, né, a Israel dos filisteus, né? Então, começar a livrar, ele não vai livrar de todo. Esse começar a livrar Israel dos filisteus só vai acontecer de forma efetiva, né, com Davi, né? Davi vai lutar por Saul, né, pelo rei Saul, também matando muitos filisteus, mas esse povo que é um povo, cara, que deixa uma marca, né? Deixa uma marca, né? Ele deixa uma marca espiritual muito forte. Lembra que nós falamos de Nimrod como aquele que estabelece os fundamentos de uma cidade espiritual, porque a Babilônia, ela não existe mais como cidade, mas ela continua existindo como um sistema até o final, né? Então veja, Pilistim, né, em Gênesis nós vamos ver, cara, que eles saem dos egípcios, né? Então, eles têm um DNA espiritual que é contra o povo de Deus. São os caras mais sarna, cara, que vão ter ali na terra, cara. São os caras que não vão sair dali, né? E os filisteus, eles habitam aonde? Pasmem, né? Onde hoje é a faixa de Gaza, né? Os filisteus é de onde sai o gigante, né? O Golias, né? Uma mentalidade que é destruída, né? Lembra que Davi acerta a pedra no meio da testa de Golias, né? Então, eram 5 cidades, né? Gat, Ecrom, Ascalon, Asdod, né? E Gaza, né? Não sei se falei já Gaza, não. Então, são 5 cidades que estão naquela faixa, né? Então, o nome Pilistim, né, é da onde vem a palavra Palestina. Então, veja se isso não tem uma ligação espiritual antiquíssima. Eu não sei o que tem, né? Hoje nós estamos vivendo uma guerra de Israel com Gaza, né? Com a faixa de Gaza, né? Ainda que o povo filisteu não seja mais aquele povo, né? Porque não seja mais aquele povo que habitou naqueles lugares, o que aconteceu naquele lugar, assim como Nimrod tem uma fundação, faz uma fundação de Bavel, né, com aquela cidade, com aquela torre, que vai existir até o fim, até ser destruída em Apocalipse 18, né? Assim, né? Tem algo naquela terra, cara, que não é uma coisa só histórica. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais, de fundamentos espirituais, de ações que ligam céus e terra. Por que aquela terra é daquele jeito? E você vai ver que normalmente esses lugares onde a idolatria foi mais forte, cara, são lugares miseráveis, onde as pessoas são tremendamente oprimidas. As coitadas das pessoas que vivem lá, né?
Cara, até hoje em terras assim. E isso não muda. Não importa o que as pessoas pensem, isso não muda, cara. São princípios espirituais até que aquele lugar seja liberto. Né? O Egito é a mesma coisa. Depois que foi destruído, o Egito nunca mais se tornou a nação poderosa que foi antes dos hebreus terem ido para lá. Né? Depois que o Egito foi destruído, cara, ele ficou capenga pro resto da vida. Né? E o Egito hoje é um lugar miserável, é um lugar de favelas, com exceção talvez de uma outra cidade mais moderna, né? O resto é um lugar miserável, onde houve uma idolatria tremenda, né? Onde houve uma contaminação da terra. Né? Então, tudo isso é isso que é o nosso interesse. Não tem a ver com pessoas, com povos, ou que os egípcios são assim, ou que os palestinos, ou os descendentes de Ismael. Não tem nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver mais com esses com nomes. Quando falamos aqui, não estamos tocando em nenhuma raça em especial, nem nada. Estamos falando de princípios que regem esses, que são como fundamentos que regem as coisas espirituais, ok? Então, Sansão é levantado como esse, né? É interessante que ele começa o seu confronto com os filisteus se namorando de uma mulher. E aí eu queria entrar num ponto, cara, que muitas pessoas, cara, falam mal de Sansão, sempre dizendo assim, porque lembra de Sansão, pensa no mulherengo, né? Sansão, o mulherengo, né? Ele estava sempre, cara, né? Ele sempre tinha uma Dalila na vida dele, né? Mas não é isso que a Escritura fala, né? Diz que ele começou se namorando de uma mentalidade filisteia, né? E seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Né? A mulher que ele quis casar, o pai disse, filho, não tem uma mulher hebreia que você possa casar? Né? E ele disse, não, eu gostei daquela, eu quero casar com a filisteia. Né? E aí o Sansão, cara, ao casamento, mas ela o trai, né? E para que o pai dela e a família dela não morresse, e ela revela o segredo da charada que Sansão tinha feito, né, para os convidados. E aí ele começa a ir para cima dos filisteus. Então tem um propósito na vida de Sansão, que é começar a derrotar os filisteus. E é isso que está acontecendo. Né? Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com as questões morais, né? E elas são importantes, mas aqui Sansão ia casar com uma mulher filisteia. E o próximo versículo é interessante, que ele diz assim, e os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, cara. Vinha do Senhor. Não era o Sansão que era carnal só. Ele vinha do Senhor. O Senhor tinha um plano. Tinha um plano de derrotar, tá falando de nações, né? Então, rapidamente ele vai entrar em confronto e vai se decepcionar. Enquanto muitos o reputam como mulherengo, ele figura entre os heróis da fé de Hebreus 11. Ai. Aí quebra, hein? Então, se você falava mal de Sansão, pense bem antes de falar, porque o escritor de Hebreus coloca ele junto com Abraão, com Noé. Cara, olha o que diz o versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus. E o que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Né? Então, ele está na galeria dos heróis da fé. Isaías não está, Elias não está, mas Sansão está. Sabe por quê? Porque ao fim ele cumpriu o propósito da sua vida.
Diz assim, Juízes 16:30. E bradando, lembra ele pegando as colunas e bradando com os olhos furados, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou ao morrer do que os que matara em vida. Então, naquele dia, Sansão morre para destruir os filisteus, para destruir os chefes dos filisteus e toda aquela que estavam festeando, né, se alegrando, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Com a sua morte, ele venceu toda a hierarquia espiritual. Né? Pense nisso. Espiritual. Esse é um livro espiritual. Né? Então, ele destruiu. Os filisteus, depois disso, demoraram para se levantar. Né? E logo já viria Davi. Né? Então, começa um processo, né? e que Sansão vai até o fim. Né? Então, lembre-se disso. Né? Ele é um símbolo daquele que morre e por isso vence. Né? E despojando os principados e potestades, né? Triunfou sobre eles. Né? Triunfou sobre eles. Quem? Yeshua, né? Na cruz. Então, com a sua morte, ele rasgou o escrito de dívida e despojou os principados e potestades, né? E os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então, capítulo 18. A idolatria dos israelitas e o pecado de Dan. Então, temos 2 capítulos aí no final do livro que são muito interessantes, porque eles estão deslocados do restante do livro. Mas o escritor resolveu colocá-los, o autor resolveu colocá-los para demonstrar o quão pecaminoso foi esse período. Né? Então nós vamos ter a idolatria dos israelitas e o pecado de Dan. Falei alguns vídeos atrás sobre a questão de Dan, que você vai perceber que depois terão textos em que Dan parece que desaparece, não aparece, não está em algumas genealogias, em algumas contagens, tem alguma coisa estranha que aconteceu com Dan. Né? E esse aqui é um dos motivos. Né? Juízes 18:30 diz assim: depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. 18:31. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Né? Então, esse Mica, ele furta o dinheiro da sua mãe, e depois, quando ele entrega de volta o dinheiro para sua mãe, que a sua mãe tinha amaldiçoado, ela dá um dinheiro para ele, e ele faz com esse dinheiro uma imagem de fundição. Né? E ele aluga para si um sacerdote, Jonatas, neto de Moisés. Né? Esse será um sacerdote de uma só tribo, que tem um ídolo, né? Uma imagem de fundição. Olha o tamanho da perversidade da própria tribo, da própria Israel. Um levita se levanta, cara. Um homem constrói uma imagem de fundição, contrata esse levita chamado Jonatas, cara, para ser sacerdote dele. Aí os danitas vêm, roubam as imagens de fundição, roubam o sacerdote e dizem: não é melhor que você seja sacerdote de uma tribo inteira do que só de um homem, só de uma família? E esse sacerdote fica feliz da vida. Pensa, um sacerdote que deveria ter o seu lugar no sacerdócio, cara, descendente de Moisés, quer dizer, pouco tempo depois, cara, um neto de Moisés, já estava assim completamente sem propósito, procurando viver, cara, para ser o sacerdote de uma só tribo. Então podemos ver o quanto o negócio estava feio, né?
pessoas nascidas de uma linhagem vivendo fora do seu propósito e por ganância, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, capítulo 19, né? O levita e sua concubina, a apostasia de Benjamim, né? Então, mais uma tribo, cara, que vai arranjar uma encrenca violenta, né? O levita não queria ficar em uma cidade pagã, Jebus, estava de passagem, que era Jebusalém, né? A cidade dos Jebuseus, né? Que mais tarde viria a ser Jerusalém, né? E ele passa e vai até Gibeá. E em Gibeá ele fica na casa de um homem, e enquanto eles se alegravam o seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao ancião, dono da casa, traze cá para fora o homem que entrou na tua casa, para que o abusemos, para que o conheçamos, né? Então, pecado de perversão sexual, né? Falaram a mesma coisa que os moradores de Sodoma, a mesma coisa. Moradores, cara, do povo da terra. Quer dizer, a ideia da imoralidade no meio do povo de Deus, cara, porque não se fala mais a palavra, não tem o sacerdote. Onde estão os sacerdotes nesse momento como fundamento, né, da nação, né? Então, o que eles fizeram, cara? A mulher... Pegaram a mulher, a concubina desse homem, e abusaram dela a noite toda, né? E no dia seguinte, cara, ela foi encontrada morta, cara, com as mãos tentando entrar para dentro de casa, né? Caída de bruços, né? Então, esse homem, o marido dela, corta ela em pedaços, em 12 pedaços, e envia um pedaço para cada tribo de Israel, né? Então saíram os filhos de Israel desde Dan até Beersheba e desde a terra de Gileade, e a congregação como se fora um só homem, e se ajuntou diante do Senhor em Mitzpá. Quer dizer, agora eles ficaram indignados e agora eles se juntaram como um só. Só agora, né? Quando a mulher foi dividida, a nação se uniu como um só povo. O Senhor condenou profundamente esse pecado. Em Oséias 9:9 diz, muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará das iniquidades deles e punirá os seus pecados, né? Josué 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, o que aconteceu, né? Esses homens lutaram, a nação lutou contra os benjamitas, porque os benjamitas não quiseram entregar esses filhos de Belial, né? Então, eles não quiseram entregar os homens da maldade porque eram do sangue deles, né? Eles não quiseram entregar. Se eles tivessem entregue, esses homens teriam sido mortos e acabou, né? Mas eles não entregaram e entraram em guerra contra Israel. E, cara, venceram e mataram muitos dos seus irmãos das tribos de Israel, e também foram sendo dizimados até que só sobraram 600 homens de uma tribo inteira. Guerra civil, né? Por causa do pecado e da maldade, né? Então, aí quase que uma tribo foi dizimada de Israel. Aí as demais tribos choraram diante do Senhor e arranjaram um jeito de continuar. Pegaram aqueles 600 homens que tinham fugido, que tinham se escondido, para gerar novas famílias, para que não faltasse uma tribo em Israel. Quer dizer, quase que o plano ele começa a ser avacalhado por causa da falta de comprometimento, de santidade, né? Essa separação ao Senhor e de fazer aquilo que é bom aos olhos do Senhor, né? Porque nós não somos sábios. O nosso Pai é sábio. Ele é sábio. Por isso precisamos procurar para Ele. Procurá-lo. Buscar a Ele. Ele é sábio. Não fazer as coisas segundo nossos próprios olhos, né?
E a conclusão é: os israelitas não estavam em unidade até o fim para possuírem toda a terra que Yahweh lhes tinha prometido. Cada um lutou por si e foram enfraquecendo rapidamente por causa dos povos da terra e seus cultos pagãos, aos quais se entregaram, pecando assim contra Yahweh. O ciclo de pecado, adoração a Baal, servidão a agressores estrangeiros, súplica a Deus e salvação é a repetição do livro. O final do livro é terrível, um testemunho de roubo, idolatria, rompimento com as leis do sacerdócio, perversão sexual, assassinato, homossexualismo, adultério, estupro, morte, que culminaram com uma guerra civil e finalmente um endurecimento geral. O autor de Juízes, talvez seja Samuel, foi um dos primeiros historiadores a não simplesmente registrar os acontecimentos, mas também interpretar os fatos à base de uma explícita filosofia histórica, né? Por fim, a filosofia deuteronômica de retribuição é validada na história dos juízes. A nação pecaminosa será punida e a arrependida será salva. E todos os sistemas centralizados no homem estão destinados a falhar miseravelmente. A única esperança válida está no Mashiach enviado, Yeshua. Assim terminamos, esse período, o período dos juízes, entendendo que o autor ele não só apenas relata os fatos históricos, mas ele é um dos primeiros a interpretá-los, a dizer como se deve viver de acordo com as leis de Deus, né? E o que acontece quando não se vive dessa forma. Então, ele traz uma base para tudo aquilo que vai acontecer futuramente, né? Como aquilo que estava escrito no Deuteronômio agora estava funcionando, né? E não estava funcionando para um lado bom, né? Eles pecaram e as maldições daquele livro vieram sobre eles, né? Então, como isso será mudado no futuro? O que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história, né? O que vai acontecer aqui com o levantamento, né, de um profeta, cara, que dele foi dito, né? Nenhuma das palavras que Samuel falou, o Senhor deixou cair por terra. Nenhuma das palavras que Samuel falou, o Senhor deixou cair por terra. Que sua vida seja abençoada com mais dessa porção, desse entendimento, que você possa retirar vários princípios desse livro tão precioso, tão rico, né, como é esse livro dos Juízes, né? Que a Shalom do Senhor esteja com cada um. Hein?